Daniel 4. O rei Nabucodonosor, para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio é de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa e prosperando em meu palácio. Eu tive um sonho que me atemorizou, e os pensamentos sobre minha cama e as visões da minha cabeça me atribularam. Portanto, decretei que trouxessem diante de mim todos os homens sábios de Babilônia, para que me fizessem conhecer a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhos, e contei o sonho diante deles. Porém, eles não me fizeram conhecer a sua interpretação. Porém, por fim, Daniel, cujo nome era Beltesazar, entrou diante de mim de acordo com o nome do meu Deus, e em quem está o Espírito dos deuses santos. E perante ele eu contei o sonho, dizendo: Ó Beltesazar, mestre dos magos, porque eu sei que o Espírito dos deuses está em ti, e nenhum segredo te atribula. Conte-me as visões do sonho que eu tive e a sua interpretação. Assim foram as visões da minha cabeça, em minha cama. Eu olhei e observei uma árvore no meio da terra, e a sua altura era grande. A árvore cresceu e ficou forte, e a sua altura alcançou o céu. E podia ser vista até nos confins de toda a terra. As suas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nela havia alimento para todos. Os animais do campo tinham sombra sob ela, e as aves do céu habitavam nos seus galhos, e toda a carne alimentava-se dela. Eu vi nas visões da minha cabeça sobre a minha cama, e eis que um vigia e um santo desceram do céu. Ele clamou alto e disse: Ponde a árvore abaixo e cortai os seus ramos. Sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Porém, deixai o toco das suas raízes na terra, e até com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo. E se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais na grama da terra. Mude-se o seu coração de homem, seja-lhe dado um coração de um animal, e 7 tempos passem sobre ele. Este assunto é pelo decreto dos vigias e ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que os viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele escolher, e estabelece sobre ele o mais simples dos homens. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, ó Beltesazar, declare a tua interpretação, porquanto nenhum de todos os homens sábios do meu reino é capaz de me fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses e santos está em ti. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou espantado por 1 hora, e os seus pensamentos o atribularam. O rei falou e disse: Beltesazar, não deixe o sonho nem a sua interpretação atribularem-te. Beltesazar respondeu e disse: Meu senhor, o sonho seja para aqueles que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que tu viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura alcançou o céu, e cuja visão dava para toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto abundante, e nele alimento para todos, sobre o qual os animais do campo habitavam, e sobre cujos ramos as aves do céu tinham a sua habitação. És tu, ó rei, que cresceste e te tornaste forte, pois a tua grandeza cresceu e alcançou o céu, e o teu domínio até os confins da terra. E quanto à visão do rei, de um vigia e um santo descendo do céu e dizendo: Ponde a árvore abaixo e destruí-la, porém deixa o toco de suas raízes na terra com um grilhão de ferro e bronze na tenra grama do campo, e se umedeça com o orvalho do céu, e esteja a sua porção com os animais do campo, até 7 tempos passarem sobre ele. Esta é a interpretação, ó rei.
e este é o decreto do Altíssimo, o qual veio sobre meu senhor, o rei. Que tu serás tirado de entre os homens, e tua habitação será com os animais do campo. E eles te farão comer grama como bois, e eles te molharão com o orvalho do céu. E 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele quer. E porquanto eles deram ordem para deixar o toco das raízes da árvore, teu reino estará certo para ti, depois de saberes que os céus governam. Portanto, ó rei, seja meu conselho aceitável a ti, e interrompe os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre, se isto pode ser um alongamento da tua iniquidade. Se isto pode ser um alongamento de tua tranquilidade. Tudo veio sobre o rei Nabucodonosor ao final de 12 anos, passeando no palácio do reino de Babilônia. O rei falou e disse: Não é esta grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino, pela força do meu poder e para a honra de minha majestade? Enquanto a palavra estava na boca do rei, caiu uma voz do céu dizendo: Ó rei Nabucodonosor, a ti se fala, o reino apartou-se de ti, e eles irão tirar-te de dentre os homens, e tua habitação será como os animais do campo, com os animais do campo. Eles te farão comer grama como bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que tu saibas que o Altíssimo governa no reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Na mesma hora, a coisa cumpriu-se sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens, e comeu grama como bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até os seus cabelos cresceram como penas de águias, e as suas unhas como garras de pássaro. E ao final dos dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos para o céu, e o meu entendimento retornou para mim, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração a geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército do céu. E entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe: o que fazes tu? No mesmo momento, a minha razão retornou para mim, e para a glória do meu reino. Minha honra e o meu brilho retornaram para mim, e meus conselheiros e meus senhores buscaram-me, e eu fui estabelecido no meu reino, e a mim foi acrescentada uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujas todas as obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Daniel 5. O rei Belsazar fez uma grande festa para 1000 de seus senhores, e bebeu vinho perante os 1000. Belsazar, enquanto experimentava o vinho, ordenou que trouxessem os vasos de ouro e prata que o seu pai Nabucodonosor havia retirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei e os seus príncipes e as suas esposas e concubinas pudessem beber neles. Então eles trouxeram os vasos de ouro que foram retirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e o rei e seus príncipes, suas esposas e concubinas beberam neles. Eles beberam vinho e louvaram os deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora surgiram dedos de uma mão de homem e escreveram defronte do castiçal, sobre o cal da parede do palácio do rei. E o rei viu a parte da mão que escreveu. Então mudou-se o semblante do rei, e os pensamentos atribularam tanto que as juntas dos seus lombos se afrouxaram, e os seus joelhos batiam um contra o outro. O rei bradou, ordenando que trouxessem os astrólogos, os caldeus e os adivinhos. E o rei falou e disse aos homens sábios de Babilônia: aquele que ler este escrito e mostrar-me a sua interpretação será vestido com escarlate. Terá uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço, e será o terceiro governante do reino.
Então entraram todos os homens sábios do rei, mas eles não puderam ler o escrito e nem fazer conhecer ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar atribulou-se grandemente e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores ficaram atônitos. Ora, a rainha, por causa das palavras do rei e de seus senhores, adentrou a casa de banquete, e a rainha falou e disse: Ó rei, vive para sempre. Não te atormentem os teus pensamentos e nem mude o teu semblante. Há um homem no teu reino, em quem habita o espírito dos santos deuses. E nos dias de teu pai, luz e entendimento e sabedoria, como a sabedoria dos deuses havia nele, a quem o rei Nabucodonosor, teu pai, o rei, eu digo, teu pai, fez mestre dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos, porquanto um espírito excelente e conhecimento e entendimento e interpretação de sonhos, e entrega de duras sentenças e a solução de dúvidas encontraram-se no mesmo Daniel, a quem o rei chamou Beltesazar. Agora chame-se Daniel, e ele mostrará a interpretação. Então Daniel foi introduzido perante o rei, e o rei falou e disse a Daniel: És tu aquele Daniel que é dos filhos dos cativos de Judá, a quem o rei meu pai trouxe de Judá? A teu respeito tenho ouvido dizer que o Espírito dos deuses está em ti, e que luz e entendimento e excelente sabedoria encontram-se em ti. E agora os homens sábios, os astrólogos, foram trazidos diante de mim para lerem este escrito e me fazerem conhecer a sua interpretação. Porém, eles não puderam mostrar-me a interpretação do assunto. E eu ouvi a respeito de ti que tu podes fazer interpretações e resolver dúvidas. Agora, se tu podes ler o escrito, fazer-me conhecer a sua interpretação, serás vestido com escarlate e terás uma corrente de ouro ao redor do teu pescoço. E serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse perante o rei: Fiquem para ti os teus presentes, e dá as tuas recompensas para outro. Eu, contudo, lerei o escrito para o rei e lhe farei conhecido a interpretação. Ó rei, o Altíssimo Deus deu ao teu pai Nabucodonosor um rei, e majestade, e glória, e honra. E por causa da majestade que lhe fora dada, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, a quem queria mantinha vivo, e a quem queria erguia, e a quem queria derrubava. Porém, quando elevou-se o seu coração e endureceu-se a sua mente em orgulho, ele foi deposto do seu majestoso trono e tiraram-lhe a sua glória. E ele foi retirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração tornou-se como o dos animais. E a sua habitação foi com os jumentos selvagens. Alimentaram-no com grama como bois, e o seu corpo foi molhado com o orvalho do céu. Até que ele soube que o Altíssimo Deus governa no reino dos homens, e estabelece a quem ele quer. E tu, seu filho, ó Belsazar, não tens humilhado o teu coração, embora soubesses tudo isso. Porém te levantaste contra o Senhor do céu, e trouxeram-te os vasos da sua casa diante de ti, e neles beberam vinho, tu e teus senhores, tuas esposas e tuas concubinas. E tu tens louvado os deuses de prata, e ouro, e de bronze e ferro, madeira e pedra, os quais não veem, nem escutam, nem sabem, e o Deus em cuja mão está o teu fôlego, e de quem são todos os teus caminhos, tu não tens glorificado. Então, dele foi enviado a parte da mão. Então dele foi enviada a parte da mão, e escrito foi esta escrita. E este foi o escrito que se escreveu: Mené, Mené, Tekel, Uparzim. Esta é a interpretação do escrito. Mené, Deus contou o teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado nas balanças, encontrado em falta. Peres, teu reino foi dividido e dado aos medos e persas. Então ordenou Belsazar a ele, e eles se vestiram Daniel com escarlate, e colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço, e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante no reino. Naquela noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. E Dario o Medo
tomou o reino tendo cerca de 62 anos de idade. Daniel 6. Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhe contas, e o rei não tivesse nenhum dano. Então, este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram estes homens: nós não encontramos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram-lhe: Rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, e os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito para que não seja modificado, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dario assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para sua casa e, com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou. E deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha a fazer uma súplica a qualquer deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu estas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo e propôs em seu coração livrar Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio sinete e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã, e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele, e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em seu Deus.
E o rei ordenou, e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados dentro da cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas esposas, e os leões tiveram domínio sobre eles, e quebraram todos os seus ossos em pedaços antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dario escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então, este Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visões de sua cabeça sobre a sua cama. Então ele escreveu o sonho e contou o resumo dos assuntos. Daniel falou e disse: Eu vi em minha visão, à noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. E 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Eu contemplei até as suas asas serem arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto ereto sobre os pés como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem, e eis que outro animal, um segundo, semelhante a um urso, levantou-se de um lado, e ele tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes. E assim lhe foi dito: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso contemplei, e eis que um outro, como um leopardo, o qual tinha sobre as suas costas 4 asas de uma ave. O animal também tinha 4 cabeças, e domínio lhe foi concedido. Depois disto eu vi nas visões noturnas, e contemplei um 4º animal apavorante e terrível, e extremamente forte. E tinha ele grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços, e esmagava o resto com os seus pés. E era diferente de todos os animais que estavam perante ele. E ele tinha 10 chifres. Eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como neve, e o cabelo de sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía e surgia de diante dele. Milhares de milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. O julgamento estava pronto, e os livros foram abertos. E então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava, contemplei até que o animal foi morto, e o seu corpo destruído e dado à chama ardente. E quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi tirado. Ainda assim, as suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. Eu vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao filho de homem veio com as nuvens do céu. E veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele, e foi-lhe dado domínio, e glória, e um reino, para que todo o povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará, e o seu reino, o que não será destruído. Eu, Daniel, angustiei-me em meu espírito, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribularam-me. Aproximei-me de um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdade de tudo isso. Então ele me contou e fez-me saber a interpretação dos assuntos. Estes grandes animais, que são 4 reis, que se levantarão na terra.
Porém, os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre, e sempre, e sempre. Então eu quis saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava, quebrava em pedaços e esmagava o restante com seus pés. E dos 10 chifres que estavam em sua cabeça e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram. E daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava coisas muito grandes, cujo aspecto era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos, e prevalecia contra eles, até que o ancião de dias chegou, e receberam julgamento os santos do Altíssimo. E o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Assim ele disse: o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão, e um outro se levantará após eles, e ele será diferente dos primeiros. E ele subjugará 3 reis, e ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis. E eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos, e a divisão de tempo, porém assentar-se-á o julgamento. E eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino e domínio e a grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios o servirão e obedecerão. Até aqui é o fim da questão. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante alterou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Daniel 8. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim, Daniel, uma visão, após aquela que me apareceu no princípio. E eu vi em uma visão, e que veio a acontecer. Quando eu vi, eu estava no palácio de Susã, que fica na província de Elão, e eu vi em uma visão, e eu estava próximo ao rio de Ulai. Então eu ergui meus olhos e vi, e eis que estava diante de um rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro. E o mais alto surgiu por último. Eu vi o carneiro avançando para o oeste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se da sua mão. Porém, ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. E enquanto refletia, eis que um bode veio do oeste, sobre a face de toda a terra, e não tocou o chão, e o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. E ele veio ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé perante o rio, e correu para ele na fúria do seu poder. E eu o vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro e quebrou os seus 2 chifres. E o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele, porém ele o arremessou ao chão e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Por esta razão o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis em direção aos 4 ventos do céu. E de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul e em direção ao leste, em direção à terra agradável. E este tornou-se grande, e chegou até o exército do céu, e ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão.
e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército, e retirou o sacrifício diário. E o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Então eu ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? E ele me disse: até 2300 dias, então o santuário será purificado. E isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei o significado. E eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem, e eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulaia, que chamou e disse: Gabriel, faz este homem entender a visão. Então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele me disse: entende, ó filho de homem, pois no tempo do fim será a visão. Então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo com a minha face em terra. Porém ele tocou-me e colocou-me em pé. E ele disse: eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois ao tempo determinado será o fim. O carneiro que tu viste, com 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. E o bode áspero é o rei da Grécia. E o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Ora, tendo sido quebrado, enquanto quatro levantaram-se no lugar dele, 4 reinos se levantarão dessa nação, porém, não no poder dele, e no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á. E a sua força será poderosa, porém, não pelo seu próprio poder, e ele destruirá de forma espantosa e prosperará, e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem o uso de mão. E a visão contada na noite e na manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. E eu, Daniel, desmaiei, e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei. E fiquei atônito acerca da visão, porém ninguém a entendeu. Daniel 9. No primeiro ano de Dario, o filho de Assuero, da semente dos Medos, o qual foi feito rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completariam as desolações de Jerusalém. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e cinzas. E eu orei ao Senhor meu Deus, e fiz minha confissão, e disse: ó Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam, e para com aqueles que guardam os seus mandamentos, nós pecamos e cometemos iniquidade, e nos portamos impiamente, e nos rebelamos, e até nos afastamos de teus preceitos e dos teus juízos. Nem escutamos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, nossos príncipes e os nossos pais, e para todo o povo da terra. Ó Senhor, justiça pertence a ti.
porém a nós confusão de faces, como neste dia para os homens de Judá e para os habitantes de Jerusalém e para todo Israel, aqueles que estão próximos e aqueles que estão distantes, e em todas as nações, para onde tu os conduziste, por causa da transgressão que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de face, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem as misericórdias e o perdão, embora tenhamos nos rebelado contra ele, e não tenhamos obedecido à voz do Senhor nosso Deus, para andar nas suas leis que ele colocou diante de nós pelos seus servos e os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, afastando-se para não obedecerem à tua voz. Portanto, a maldição está derramada sobre nós, e o juramento que está escrito na lei de Moisés, o servo de Deus, porque nós pecamos contra ele, e ele confirmou as suas palavras que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Pois sobre todo o céu não se tem feito como se fez sobre Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Contudo, não fizemos nós nossa oração perante o Senhor nosso Deus, para que nos desviássemos de nossas iniquidades e entendêssemos a tua verdade. Portanto, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em todas as obras que faz. Pois nós não obedecemos a sua voz. E agora, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e trouxeste renomes para ti. Como neste dia nós pecamos, nós nos portamos impiamente. Ó Senhor, conforme toda a tua justiça, suplico-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade Jerusalém, teu santo monte. Porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos os que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo e as suas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado por causa do Senhor. Ó Deus, inclina teus ouvidos e ouve, e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante a ti por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, escuta e faz, não retardes por causa de ti mesmo. Ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, e apresentando minha súplica perante o Senhor meu Deus, pelo santo monte do meu Deus. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. E ele informou-me e falou comigo e disse: Ó Daniel, eu saio agora para dar-te habilidade e entendimento. No início de suas súplicas veio a ordem, e eu venho para mostrar-te, pois tu és grandemente amado. Portanto, entende a questão e considera a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados, e fazer reconciliação por causa da iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda, que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 72 semanas. A rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado. Porém, não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário.
E o seu fim será com uma inundação, e até o final da guerra desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. E o assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo. E ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Eu não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho. E também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. E no 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio, que é o Idequel, ergui meus olhos e olhei, e observei um certo homem vestido em linho, cujos lombos estavam cingidos com fino ouro de Ufaz. Seu corpo também era semelhante ao berilo, e a sua face como a aparência de um relâmpago, e os seus olhos como lâmpadas de fogo, e os seus braços e pés semelhantes em cor ao bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão, e somente eu, Daniel, tive a visão. Pois os homens que estavam comigo não viram a visão, porém um grande temor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Portanto fui deixado sozinho, e tive esta grande visão, e nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e a minha face virou-se para o chão. E eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas de minhas mãos. E disse-me ele: Ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo e põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse-me ele: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que cairá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, coloquei a minha face ao chão e tornei-me mudo. E eis que um, como a semelhança dos filhos de homens, tocou os meus lábios. Então eu abri a minha boca e falei, e disse para aquele que estava diante de mim: Ó meu Senhor, pela visão das minhas dores voltaram-se sobre mim, e nenhuma força retive. Pois como pode o servo deste meu senhor falar com este meu senhor? Pois quanto a mim, imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Então veio novamente e tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu e disse: Ó homem grandemente amado, não temas. Paz seja contigo, ser forte, sim, ser forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido, e disse: Fala, meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Então disse ele: Sabes por que eu vim a ti? E agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. Porém, eu te mostrarei aquilo que está na escritura da verdade, e ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. Daniel 11. Também eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, eu mesmo
me levantei para confirmá-lo e fortalecê-lo. E agora eu te mostrarei a verdade. Eis que levantar-se-ão ainda 3 reis na Pérsia. E o quarto será muito mais rico do que todos eles. E pela sua força, por meio da sua riqueza, ele incitará a todos contra o reino da Grécia. E um rei poderoso levantar-se-á e governará com grande domínio e fará conforme a sua própria vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será quebrado e será dividido em direção aos 4 ventos do céu. E não para a sua posteridade, nem conforme o seu domínio que ele governou, pois o seu reino será arrancado até mesmo por outros além daqueles. E o rei do sul será forte, e um dos seus príncipes, e ele será forte sobre ele e terá domínio, e o seu domínio será um grande domínio. E no final dos anos, eles se reunirão, pois a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Porém, ela não reterá o poder do braço, e nem ele permanecerá, e nem o seu braço. Porém, ela será entregue, e aqueles homens, e aqueles que a trouxeram, e aquele que a gerou, e aquele que a fortaleceu nestes tempos. Porém, proveniente de um ramo de suas raízes, um se levantará em seu lugar, o qual virá com um exército e entrará na fortificação do rei do norte, e lutará contra eles e prevalecerá. E também carregará cativos para o Egito os seus deuses com os seus príncipes, e com os seus preciosos vasos de prata e de ouro, e ele irá permanecer por mais anos do que o rei do norte. Então o rei do sul adentrará o seu reino e retornará à sua própria terra. Porém os seus filhos serão instigados, e reunirão uma multidão de grandes forças, e um certamente virá e transbordará e atravessará. Então ele retornará e será instigado até a sua fortaleza. E o rei do sul será movido com ira e surgirá, e lutará com ele com o rei do norte, e ele estabelecerá uma grande multidão. Porém, a multidão será dada em sua mão. E quando ele tiver retirado a multidão, o seu coração ficará exaltado, e ele abaterá muitas dezenas de milhares, porém isto não o fortalecerá. Pois o rei do norte retornará e irá levar uma multidão maior do que a anterior, e certamente virá após alguns anos com um grande exército e com muita riqueza. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e também os roubadores do teu povo se exaltarão para estabelecer a visão, porém eles cairão. Então virá o rei do norte e construirá um monte, e tomará a maioria das cidades cercadas, e os braços do sul não resistirão, nem o seu povo escolhido, nem haverá qualquer força para resistir. Porém aquele que vem contra ele fará conforme a sua própria vontade, e ninguém irá permanecer perante ele, e ele se firmará na terra gloriosa, a qual pela sua mão será consumida. Ele também dirigirá a sua face para entrar com a força de todo o seu reino, e os honrados com ele. Assim ele o fará, e ele lhe dará a filha das mulheres, corrompendo-a, porém ela não permanecerá ao lado dele, e nem será para ele. Após isto, ele irá virar a sua face em direção às ilhas, e tomará muitas. Porém um príncipe em seu próprio nome fará cessar o opróbrio oferecido por ele, sem a sua própria censura. Ele a fará tornar-se sobre si. Então ele tornará a sua face em direção ao forte de sua própria terra, porém ele irá tropeçar e cair e não será encontrado. Então se levantará em seu lugar um levantador de impostos na glória do reino, porém dentro de poucos dias ele será destruído, não em ira e nem em batalha. E em seu lugar se levantará uma pessoa vil, a quem eles não darão a honra do reino. Porém ele virá pacificamente e obterá o reino através de adulações. E com os braços de uma inundação eles serão submersos de diante dele, e serão quebrados, sim, também o príncipe do pacto.
E depois que o pacto for feito com ele trabalhará enganosamente, pois ele surgirá e tornar-se-á forte com um povo pequeno. Ele entrará pacificamente mesmo sobre os lugares mais prósperos da província, e ele fará aquilo que os seus pais não fizeram, nem os pais de seus pais. Ele espalhará entre eles a presa e despojo e riquezas, sim, e ele formará os seus desígnios contra as fortificações, ainda que, por um tempo, ele incitará o seu poder e sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul será incitado à batalha com um exército muito grande e poderoso, porém ele não resistirá, pois eles maquinarão intentos malignos contra ele. Sim, aqueles que se alimentam da porção do seu alimento o destruirão, e o seu exército inundará, e muitos cairão mortos, e os corações de ambos os reis estarão voltados a fazer dano. E eles falarão mentiras a uma mesa, porém isso não prosperará, pois o fim ainda será no tempo determinado. Então ele retornará à sua terra com grandes riquezas, e o seu coração será contra o santo pacto. E ele fará proezas e retornará para a sua própria terra. No tempo determinado ele irá retornar e virá em direção ao sul, porém não será como a primeira ou como a última, pois os navios de Quitim virão contra ele. Portanto, ele será afligido e retornará e indignar-se-á contra o santo pacto. Assim ele fará. Ele de fato retornará e se entenderão com aqueles que abandonaram o seu pacto. E braços se colocarão ao seu redor, e eles contaminarão o santuário da força, removerão o sacrifício diário, e eles estabelecerão a abominação desoladora. E aqueles que se portam impiamente contra o pacto, ele corromperá por meio de adulações. Mas o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas. E aqueles que têm entendimento dentre o povo instruirão a muitos. Contudo, cairão pela espada, e pela chama, e pelo cativeiro, e pelo despojo, por muitos dias. Então, quando caírem, eles terão uma pequena ajuda. Porém, muitos se juntarão a eles por meio de adulações. E alguns dos que têm entendimento cairão, para prová-los, e para purificar, e torná-los brancos até o tempo final, até o tempo do fim. Porque ainda é por um tempo determinado, e o rei fará conforme a sua vontade, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todo Deus. E falará coisas assombrosas contra o Deus dos deuses, e prosperará até que a indignação se complete, pois aquilo que está determinado será feito. Ele não considerará o Deus dos seus pais, e nem o desejo de mulheres, nem considerará qualquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Porém, em seu lugar, ele deve honrar o Deus de forças, e um Deus a quem os seus pais não conheceram, ele honrará com ouro e prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Desta forma, ele procederá nas mais poderosas fortalezas com um Deus estranho. E a quem ele reconhecerá e aumentará com glória, e ele fará com que governem sobre muitos e dividirá a terra por lucro. E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão com carruagens, e com cavaleiros, e com muitos navios. E ele adentrará as nações, e os inundará e atravessará. Ele também adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas. Porém, estes irão escapar de sua mão, Edom e Moabe, e o principal dos filhos de Amon. Ele também estenderá a sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Mas as notícias
Do leste e do norte o atribularão. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Todavia ele encontrará o seu fim, e ninguém o ajudará. Daniel 12. E naquele tempo Miguel levantar-se-á o grande príncipe que representa os filhos do seu povo. E haverá um tempo de tribulação, tal qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado. Todos os que forem encontrados escritos no livro, e muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão. Alguns para a vida eterna, e alguns para a vergonha e desprezo eterno. E aqueles que forem sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e aqueles que converterem muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e sempre. Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão para a frente e para trás, e o conhecimento será aumentado. Então eu, Daniel, olhei, e eis que lá estavam outros dois, um neste lado da margem do rio e o outro naquele lado da margem do rio. E um disse para o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quanto tempo será até o fim destas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido em linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda para ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e uma metade. E quando ele tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas essas coisas estarão terminadas. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Ó meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E ele disse: Segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas o perverso fará perversidades, e nenhum dos perversos entenderá. Porém, os sábios entenderão. E do tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação estabelecida, haverá 1290 dias. Bendito é aquele que espera e chega aos 1305 e 30 dias. Porém, segue tu o teu caminho até o final, pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias. Amém.